E nesta cidade super, hiper, mega religiosa, se levantou uma igreja que não foi qualquer igreja. Se levantou a igreja mais fiel de todos os tempos. E esta era uma igreja a qual o Senhor não tinha nada que reclamar. Era uma igreja a qual o Senhor não tinha nada que chamar a atenção. Inclusive era uma igreja que Deus exalta, porque inclusive o Senhor no meio da mensagem diz: eu vou fazer que os teus inimigos venham e se ajoelhem e se prostrem diante de ti e reconheçam que eu sou o teu Deus. Agora eu pergunto para vocês, irmãos: quantos gostariam de ser essa igreja a qual Deus não tem nada do que reclamar? Eu acho que vocês não me ouviram ou não me entenderam. Quantos de vocês gostariam de ser a igreja da qual Deus não tem nada que reclamar? Amém? Agora a pergunta é: quantos de nós como igreja somos aquela igreja que o Senhor tem tantas coisas para nos reclamar, para nos cobrar, para nos corrigir? Então, amados, aqui nós vemos que esta era uma igreja que Deus não tinha nada que reclamar. E sabe quem são esse tipo de igreja? Não é o pastor, somos todos nós. No Apocalipse capítulo 3, versículo 7, começa dizendo o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Aleluia. Amados, como as anteriores cartas, as anteriores igrejas, começa dizendo: escreva esta carta ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja, pastor? Amados, a palavra anjo, a tradução, o significado da palavra anjo é mensageiro. Mensageiro. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: escreva essa carta ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor da igreja, porque o pastor da igreja é um mensageiro, aquele que leva a mensagem para a igreja. Então o Senhor está dizendo: escreva essa carta para o anjo da igreja em Filadélfia. O destinatário desta carta, como em todas as anteriores, amados, está dizendo que é aquele que é fiel e verdadeiro. E um dos peligros que muitos pastores e líderes podemos enfrentar é reemplazarmos a palavra de Deus por conceitos ou ideologias humanas. Todos nós os que pregamos o Evangelho corremos um grande risco, que é de reemplazar a palavra do Senhor por ideais humanos, por ideologias humanas, por conceitos humanos ou por achismos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu creio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós não fomos chamados pelo Senhor para poder trazer para vocês aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Fomos chamados pelo Senhor para poder trazer uma palavra que é fiel e verdadeira e que não muda nunca. É uma palavra que preenche a nossa alma, o nosso coração, que nos corrige, nos levanta, nos restaura, mas que também nos dá justiça às nossas vidas. E quando nós trocamos a palavra do Senhor por conceitos humanos, vamos terminar perdendo o direcionamento, nos afastando da presença do Senhor, de tal forma, irmãos, que a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos,
Diz o seguinte, se você me acompanha, por favor, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que você saiba. Alguém sabe me dizer quem está falando estas palavras? Ouvi por ali alguém? Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo para estas pessoas: eu declaro hoje que se alguém de vocês se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que você saiba. Sabe que igreja? Nessa igreja, vocês têm recebido o Evangelho. Nessa igreja, vocês têm recebido a palavra. Seja nos cultos de domingo, seja nos cultos das quartas, mas você recebe a palavra. Não importa quem esteja aqui na frente pregando, não importa quem esteja aqui ministrando, cada pessoa que tem subido nesse altar a pregar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, tem sido palavra firme, palavra fiel, palavra verdadeira, palavra profunda, palavra que vem da boca do Senhor. Então todos têm sido alimentados com palavra verdadeira. Agora, muitas vezes eu tenho me culpado a mim mesmo como pastor, ou me cobrado a mim mesmo como pastor, de por que as pessoas não se afirmam. E eu tenho orado ao Senhor e falado ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Porque as pessoas não se afirmam de verdade? Porque muitos querem começar a servir tua casa, servir tua obra, e correm e estão impulsionados por um desejo que, à medida que vai passando os dias, vão se esfriando, vão se cansando, vão aminorando a sua corrida da caminhada do Senhor, até que chega um momento onde se afastam das coisas de Deus. Eu pergunto ao Senhor: o que está acontecendo? Estamos pregando mal a palavra? A palavra não está sustentando as suas vidas? A mensagem não está chegando como tem que chegar? E o Senhor vem e me traz essa mensagem onde Paulo está falando para essas pessoas: olha, eu quero dizer para vocês e declaro hoje que se alguém de vocês se perde, não é por minha culpa, não é porque não preguei a palavra, não é porque não foi pregado o Evangelho, não é porque não foi pregada a palavra do Senhor. Vocês se perdem porque vocês querem, porque o Evangelho foi anunciado, e anunciei tudo o que Deus quer que você saiba. Tudo. As pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, as pessoas se afastam de congregar, as pessoas deixam de servir ao Senhor, as pessoas renunciam por qualquer coisa, diante de uma prova, diante de uma tribulação, diante de uma angústia, renunciamos e nos afastamos, mas não é por culpa do pastor, não é por culpa do pregador, é porque as pessoas não permitiram que a palavra impregne na sua alma. Em poucas palavras, os cristãos se perdem porque querem. Eu me afasto porque eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o meu líder, me decepcionei com o irmão. E é que nós não conhecemos ainda essa passagem que está em Hebreus 12:2, que diz que o nosso olhar, os nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Em quem está o nosso olhar? Em Cristo Jesus. Nos afastamos, nos esfriamos, nos cansamos, porque diante de alguma prova que enfrentamos, desanimamos.
E eu quero te dizer em que momento o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra que isto seria fácil. O Senhor não falou em momento algum que servi-lo seria fácil. O Senhor de forma alguma diz: sigam-me, porque eu prometo dar todas as riquezas, prometo dar tudo o que vocês querem, prometo dar tudo que eu tenho para satisfazer o teu ego, a tua necessidade, o teu orgulho, tudo que tu queres. Porque se eu não estou enganado, aquele que ofereceu as riquezas desse mundo foi Satanás quando tentou o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: se você quer vir por mim, negue-se a si mesmo. E o problema nosso, irmãos, é que nós não queremos nos negar a nós mesmos. Não queremos servir ao Senhor de verdade. Então, irmãos, quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu deixei de me culpar. Eu deixei de me cobrar tanto. Porque também sou humano. Mas Paulo está dizendo às pessoas: se vocês se perdem, não será pela minha culpa, porque eu anunciei o Evangelho para vocês. Em poucas palavras, amados, eu quero pedir aos adolescentes que estão conversando, por favor, prestem atenção na palavra. Obrigado. Ou seja, Paulo está dizendo para estas pessoas: eu estou limpo da sua condenação, não tenho nada a ver com vocês, estou livre do sangue de vocês, porque em momento algum eu fugi para pregar o Evangelho verdadeiro. Então, amados, o que está acontecendo com os cristãos de hoje? O que está acontecendo com o povo que se chama cristão evangélico dos dias de hoje? Eu vou te dizer, porque a nossa vida está vazia de Deus, porque a nossa vida está totalmente vazia do Senhor. Por isso, irmão, você recebe aqui palavra, recebe conselhos, recebe direção, conforme as Escrituras, porque nós, irmãos, devemos conhecer o conselho de Deus. Lamentações capítulo 2, Lamentações 2, Lamentações está depois de Jeremias. Versículo 14. Diz o seguinte: seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsa esperança. Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, diz outra versão. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança. Hoje em dia, o que mais está se levantando no meio cristão são pregadores que estão pregando palavra de vaidade, palavra onde ensinam coisas sem valor espiritual, das quais não estão tirando do cativeiro espiritual, não estão tirando as pessoas do pecado. Ao contrário, estes falsos profetas preferem manter as pessoas presas, preferem mantê-los no cativeiro espiritual, no pecado, porque hoje é fácil poder dizer: meu irmão, se tu estás adulterando, fique em paz, Deus te ama. Em algum momento o Senhor tocará o teu coração para você mudar de vida, para você sair dessa situação. Descansa, Deus é amor.
Não permitas que ninguém te julgue, te condene, porque todos somos pecadores, somos falhos. Quem de nós não se equivocou? E choramos, e achamos que estamos sendo ministrados. Mas na verdade, nossas lágrimas que derramamos são lágrimas de remorso, mas não de arrependimento, porque o remorso nos faz esquecer do momento e fazemos inúmeras promessas que não vamos fazer o mesmo erro, e quando esquecemos e temos vontades carnais, novamente vamos atrás da mesma situação. Eu lembro, irmãos, que muitos anos atrás, até eu acho que eu comentei com vocês, muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, um dia estávamos num evento na escola, no Dia dos Pais, e eu me encontrei amigos ali que eu bebi todas, que parece que o mundo ia terminar. E quando isso acontecia, ia e vomitava tudo, e eu falava: nunca mais eu vou beber, eu prometo. Porque quando temos remorso no coração, fazemos essa promessa, mas passa uma semana, passam 15 dias, fazemos novamente, porque não há arrependimento. Eu quero te dizer que o verdadeiro evangelho não leva a você a ter um remorso para fazer promessas ilusórias, as quais você não vai cumprir. O verdadeiro evangelho te constrange através do Espírito de Deus para que haja um verdadeiro arrependimento na tua vida, para que você não volte a cometer os mesmos erros que já tens cometido. Esse é o evangelho. O verdadeiro evangelho não é aquele que é falso, que te faz chorar e você acha que está sendo ministrado e sai daqui dizendo: Deus me ama como eu sou, mas eu continuo falhando, eu continuo pecando. O verdadeiro evangelho é aquele que te diz: irmão, se tu não te arrependes, se você não deixa de adulterar, se você não deixa de mentir, se você não deixa de roubar, se você não deixa de fornicar, se você não se arrepende de verdade, tu vai para o inferno. Não há outro caminho. De que hoje muitos pregadores estão dizendo: mas esse evangelho é um evangelho que assusta as pessoas. De que não se trata de assustar. Estamos pregando uma realidade que está escrita na palavra do Senhor, que não há, que apenas há duas portas, a porta larga e a porta estreita. Uma te leva para a perdição e a outra te leva para a salvação. Tu decides, tu escolhes. Mas hoje está difícil, irmãos. Está difícil encontrarmos homens e mulheres comprometidos com Deus. Homens e mulheres que estejam dispostos a servir ao Senhor em corpo e alma, onde tu vai te gastar, onde tu vai te doar, onde tu vai te entregar, onde isso te leva ao cansaço, onde isso te leva muitas vezes a extrapolar as tuas forças físicas, onde muitos dizem: eu não dou conta mais, porque sou eu sozinho que faço as coisas, ninguém faz, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que estar cedo, eu tenho que fazer, e os demais não fazem nada. E sabe o que diz o salmista no Salmo 92? Eu renovarei as tuas forças como as forças do búfalo. Então aqui nós vamos encontrar a resposta de tudo e para tudo. Mas se nós não temos o alimento diário da palavra, nós vamos nos tornar infiéis. Por isso, irmãos, que acabamos tendo desistências no cristianismo. Porque quando começamos a ouvir uma mensagem que já não me convém, que eu não quero, que eu não gosto, eu passo para outro lugar. Porque perdemos o propósito. E muitos estão querendo ouvir essas pregações de falsas profecias que te afastam de Deus. E muitos estão caminhando nessa vida, juntando pedras, mas rejeitando pérolas.
Muitos cristãos estão juntando pedras e rejeitando pedras, porque se nos torna mais fácil. Então, amados, nós como líderes, como cristãos, devemos tomar o cuidado de ensinar aquilo que o Senhor nos manda ensinar, de instruir aquilo que o Senhor nos manda instruir. Devemos aconselhar conforme o Senhor nos manda aconselhar, mas tudo conforme a palavra de Deus. Amém? Porque eu não posso aconselhar alguém conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu penso. Eu tenho que aconselhar alguém conforme aquilo que o Senhor manda, que é totalmente diferente. Quem escreveu a carta a Filadélfia? Quem? João. Quantos mais dizem que foi João? Ou foi Paulo? Tem certeza que foi João? Sim? Então vamos ver. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Quem que é santo e verdadeiro? Quem é santo e verdadeiro? Jesus, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que poderosa esta palavra, amados. O santo é Jesus, nosso modelo de santidade, nosso modelo de líder, nosso modelo de pessoa. E a nossa forma de nos comportar tem que ser conforme a Cristo. E aqui nos está dizendo, irmãos, que quando Deus abre uma porta, pode vir o mundo inteiro contra você. Pode se levantar Satanás mesmo contra você, mas essa porta não vai se fechar. Amém? Quando Deus abre uma porta para a tua vida, pode se levantar o mundo inteiro, pode se levantar o demônio e o seu exército de demônios, de anjos caídos, mas essa porta não se fecha, porque foi Deus quem abriu ela. Mas também quando Deus fecha uma porta, quando Deus fecha uma oportunidade diante dos teus olhos, nenhum esforço humano vai abrir isso. Nenhum dos esforços que você e eu façamos vai abrir essa porta. A pergunta é: você quer portas abertas ou portas fechadas? Queremos portas abertas ou portas fechadas? Eu creio que todos queremos portas abertas. Todos queremos céus abertos em nossa vida. Todos nós queremos oportunidades lícitas para a nossa vida. No versículo 8 deste capítulo 3, diz o seguinte: sei de tudo o que você faz. Mais uma vez o Senhor está falando como nas anteriores cartas para as anteriores igrejas. Sei de tudo que você faz. Ou seja, para Deus nada é oculto. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor volta a falar aqui o seguinte: eu abri uma porta, eu dei uma oportunidade, e essa oportunidade está ali. Eu quero te dizer, igreja, que Deus abre muitas portas diante de nós. O Senhor nos dá muitas oportunidades, mas muitas vezes somos nós quem rejeitamos as oportunidades que provêm de Deus. Somos nós que não queremos as oportunidades que vêm de Deus.
Queremos que já nos dê o trabalho feito, porque é mais fácil receber o trabalho feito. E isso significa que nós não queremos fazer nada. Há um estudo que fizeram alguns anos atrás, que fala que nós estamos vivendo a geração do pouco esforço. Estamos vivendo uma geração do pouco esforço, onde as pessoas não se querem esforçar já para nada. Querem receber tudo pronto. Queremos receber tudo fácil. Queremos receber tudo já processado. Não queremos nos esforçar. E se trazemos isso para as coisas de Deus, para a caminhada com Deus, para as coisas do Senhor, é do mesmo jeito. Queremos tudo pronto, tudo servido, tudo light. Que não nos custe nada, que não nos custe esforço, que não nos custe investimento, que não nos custe sacrifício. Hoje não queremos nos sacrificar mais para o Senhor. Eu já tenho as minhas obrigações, já tenho o meu trabalho, tenho minha família que atender, eu tenho minha casa. Não me peça nada da igreja, eu quero ficar assim no meu cantinho, chegar, que não me perguntem nada, que não me digam nada e ir embora para casa. Porque eu não vou sair das minhas responsabilidades e obrigações. Eu já estou cumprindo com o Senhor. Eu já vou aos domingos, chego 5 minutos antes, eu chego na hora do louvor, mas eu chego, eu entrego meu dízimo, entrego minha oferta missionária. Eu já cumpri com o Senhor, não me peça mais nada. Se eu quero, eu te procuro. Se eu quero, eu vou me oferecer a fazer alguma coisa. Essa é a geração de pouco esforço. A geração que quer tudo pronto. Amados, e o Senhor nos disse: eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E continua dizendo o seguinte: porque você tem pouca força, guardaste minha palavra e não negou o meu nome. Se você quer ser bem visto diante dos olhos do Senhor, tu tens que fazer duas coisas: guardar sua palavra e não negar o seu nome. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Ele conhece e sabe o que nós fazemos. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu sei do que você sofre. Eu sei o que você necessita. Eu sei também o potencial que você tem. Sei as habilidades que você tem manifestado. Eu conheço as tuas obras. E o primeiro presente que o Senhor dá para essa igreja é o seguinte: como eu conheço as tuas obras e sei quem tu és, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. Porque conheço as tuas obras. E repito, amado, se você quer agradar os olhos do Senhor, necessitamos fazer duas coisas: guardar sua palavra e não negar o seu nome. E quantos de nós estamos negando o nome de Cristo? Quantos de nós nos envergonhamos do Evangelho? Será que todas as pessoas no teu trabalho sabem que tu és cristão? E talvez não por necessidade que você saia falando: eu sou cristão, mas pelo teu testemunho de vida. Será que quando as pessoas se relacionam contigo no trabalho, trabalham contigo, são teus colegas de serviço, ao te ouvir falar, ao ver tua caminhada, ao ver teu comportamento diário, eles podem identificar e dizer: olha, há algo diferente em ti? Ou será que de uma forma muito fácil você se mistura no meio da multidão e ninguém consegue identificar que tu és cristão? Porque as mesmas piadas sujas saem da tua boca, porque assistes os mesmos vídeos sujos que são passados nos grupos, ou que os colegas estão ali, ou participam das mesmas mentiras que os colegas participam, ou participas de todas as festas que os colegas participam.
porque é o meu trabalho. Se eu não for, o meu patrão vai ficar bravo. E começamos a nos misturar e a nos sentar em mesas que não devemos nos sentar. Por quê? Porque não temos a capacidade de guardar a palavra e de não negar o nome de Cristo. Hoje até a igreja cristã evangélica, em diferentes partes do mundo, estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Ou eu estou enganado? Estamos trazendo festas mundanas para dentro da igreja. Hoje eu vi com muita tristeza uma igreja de um amigo meu lá em São Paulo, onde estavam anunciando o arraiá, e o nome da igreja fundada de tal: venha para o arraiá da nossa igreja, culto domingo, e todas as bandeirinhas e tudo. O que vocês pensariam se um dia a Melana Pura falou para vocês: irmãos, venham para o arraiá da Rei dos Reis? Aí vocês chegaram aqui domingo e todas as bandeirinhas penduradas, coloridas e tudo. É ótimo. É ótimo, amém? Ou não, amém? Eu estaria trazendo as festas do mundo para dentro da igreja. Para quê? Para atrair pessoas? Será que o Espírito Santo necessita que tragamos coisas do mundo para dentro das coisas de Deus para ganhar vidas? Desde quando o Espírito Santo necessita isso? Desde quando? Estava nos Estados Unidos o ano passado, no mês de novembro, e as igrejas americanas tinham uma cabaça, se chama? Como chama aquele que parece de uma abóbora grande? Ah? Corongo? Porongo? Essa abóbora alaranjada? Ah? Já. Tá, aquela abóbora gigante na porta da igreja. Ah? Isso, do Halloween. Por quê? Porque eles saem disfarçados para a rua, para evangelizar, para entregar doces para as crianças, e saem vestidos como se fossem do mundo. E tu chegas na igreja, na porta da igreja tem aquela abóbora gigante, e eles não tiram até que essa abóbora apodreça. Eu pergunto: o Espírito Santo necessita disso? Desde quando a presença de Deus necessita que nós misturemos ou nos misturemos com as festas do mundo para poder alcançar vidas? Desde quando? Mas hoje, irmãos, é aquilo que é fácil, é aquilo que se torna fácil, aquilo que está na moda, aquilo que todo mundo gosta, aquilo que todo mundo quer ouvir, aquilo que todo mundo quer receber, aquilo que me é fácil para poder entregar. Mas hoje não queremos mais pagar um preço de oração, de renunciar, de investir tempo, de investir o teu próprio dinheiro se for necessário. Não queremos nos esforçar, não queremos renunciar a horas de sono, não queremos renunciar a horas de descanso. Hoje não queremos esforço nenhum. Estás entendendo de por que essa igreja sim era uma igreja fiel? Por isso que o Senhor dá um presente para ela e diz: eu pus uma porta aberta diante de vocês. Em 1 Coríntios 16, Paulo diz o seguinte no versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E prestem atenção nisso, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E continua dizendo, ponto e vírgula: e há muitos adversários.
Diz: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo diz: as oportunidades não serão fáceis e simples. As portas abertas não serão fáceis e simples. Há uma porta aberta, mas junto com essa porta há adversários. Há muitas pessoas em tua contra. A porta está aberta e são oportunidades para poder mudar esse mundo. E aqui há um versículo muito importante. Quero compartilhar com vocês. Colossenses. Abre tua Bíblia em Colossenses. Colossenses 4. Versículo 2. Colossenses 4, 2. Diz o seguinte: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E por esse motivo que sou prisioneiro, orem para que eu proclame essa mensagem com devida clareza. Em outra versão, diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo, irmãos, está dizendo o seguinte: a igreja tem a responsabilidade de orar para que se abram as portas. Amém? A igreja tem a responsabilidade de orar para que se abram as portas. Por isso, quando Deus quer fazer algo, primeiro coloca a igreja a orar. Quando Deus quer operar um milagre, coloca a igreja a orar. E se queremos oportunidades de portas abertas, devemos orar. O problema nosso, voltando à nossa realidade local, é que nós queremos portas abertas e queremos oportunidades de Deus sem oração. Amém? Queremos que o Senhor nos abençoe. Queremos ser abençoados por Deus. Eu quero cura. Eu quero um novo trabalho. Eu quero um melhor horário no meu trabalho. Aí falamos: Pastor João, tu que és o líder de intercessão, ora por mim. Porque meu filho está aí com um probleminha, estou enfrentando um probleminha. Aí o pastor João me acorda às 6 da manhã, vem aqui na oração no sábado, está de joelhos, orando por você, enquanto você está dormindo, e se coçando a barriga. Pastor João está orando. Nós queremos as oportunidades, queremos portas abertas, mas não queremos orar. Queremos terceirizar esse trabalho que me corresponde a mim, dar para o outro, para que o outro ore, para que se abra a porta para mim. Eu te pergunto, irmãos, nós sabemos que temos e servimos a um Deus que é justo. Seria isso justo? Diante de Deus, seria isso justo? Que eu, passando por uma necessidade, que não é errado pedir oração, o problema está em pedir que os demais orem enquanto eu estou bem de boa. Porque se eu estou necessitando uma oportunidade, uma porta aberta, eu peço para o João: João, ora porque
nada acontece comigo, está tudo de boa, enquanto o homem está pagando um preço pela minha causa. Eu vou te dizer, a porta que vai se abrir vai ser para ele, não para mim. Então muitos queremos portas abertas, queremos oportunidades, mas não queremos orar. E sabe que, igreja, que quando nós oramos, o Senhor vai trabalhando em nosso coração e vai preparando o nosso coração para que quando essa oportunidade chegue, eu esteja o suficientemente maduro, fortalecido e estabilizado para não desaproveitar a oportunidade que Deus me está dando. Mas se não oramos, se não lemos a palavra, não guardamos a palavra, então nós continuaremos sendo os mesmos cristãos imaturos, de duplo ânimo, que um dia eu quero servir a Deus e no outro eu não quero mais. Um dia eu quero estar na igreja e no outro eu não quero mais. Mas por quê? O que está acontecendo conosco? Por que vivemos desse jeito? Queremos que o Senhor nos abençoe. Quando o Senhor nos abençoa, a gente esquece de Deus. Eu quero que o Senhor restaure meu casamento e faça propósitos com Deus. E quando Deus me restaura o casamento, eu esqueço do Senhor. Eu vou te dizer que a palavra do Senhor diz que o homem de duplo ânimo não é bem visto por Deus. Então, se nós queremos as portas abertas, necessitamos ter uma vida de oração. Mas sabe o que o Senhor continua dizendo para essa igreja? O Senhor diz para Filadélfia: tu tens pouca força. Ou seja, Filadélfia não era uma igreja grande. Filadélfia não tinha gente famosa congregando com eles. Filadélfia não tinha grandes empresários. Filadélfia não era uma igreja rica. Mas a força de uma igreja não está baseada na quantidade de pessoas. A força de uma igreja não é o dinheiro que ela tem na conta bancária. A força de uma igreja não é o carisma dos líderes. A força de uma igreja não é a fama dos pastores. A força de uma igreja não é onde a igreja está localizada. O Senhor diz: ainda que tu tens pouca força, tu guardaste minha palavra e honraste o meu nome. A força de uma igreja está em guardar a palavra de Deus e honrar o seu santo nome. Ali está a força de uma igreja. Uma igreja que se guia pela palavra de Deus é uma igreja poderosa que pode transtornar o mundo. Amém? Então, amados, uma igreja que tem força é a igreja que guarda a palavra de Deus. Filadélfia era uma igreja onde a palavra do Senhor era pregada de forma verdadeira. Era uma igreja onde os cristãos desejavam ser instruídos, onde os cristãos desejavam ser alimentados pela palavra, onde os cristãos tinham necessidade de serem corrigidos para não se desviarem do caminho do Senhor. Hoje os cristãos temos a necessidade de que não nos corrijam. Queremos caminhar de uma forma muito livre, muito leve, que ninguém pegue no meu pé, que esse peruano chato, antipático, só porque ele é bonito e faz academia, acha que pode vir e ficar controlando a minha vida. Então, amados, muitos queremos esse evangelho livre, superficial, sem cobranças. Mas me mostra na palavra onde o Senhor diz que nós devemos caminhar assim livremente. Ao Deus dará a minha vontade a fazer o
a entender que temos que estudar a palavra. Em Isaías 28:10, sabe o que está escrito em Isaías 28:10? Porque é mandamento sobre mandamento, e repete, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Essa é a forma de estudar a palavra, linha por linha, palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Necessitamos estudar a palavra, mandamento por mandamento, regra por regra, e não podemos nos desviar disso. Está em Isaías 28:10. Abre a tua Bíblia, por favor. Eu não vou continuar até que você não abra a sua Bíblia. Está aqui? Está aqui. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quem se inventou isto? Juan? Não. É palavra de Deus. Então, irmãos, nós não podemos sair do que está escrito na palavra. Sabe que, irmãos, me deparei com um belo exemplo de alguém que tinha fome por ler a palavra de Deus. No ano 1918, em Kansas City, nos Estados Unidos, havia um homem chamado William McPherson. Este homem era um novo convertido, aceitou a Jesus. Como todo novo convertido, estava com muita sede e fome de estudar a palavra. Ele trabalhava num lugar de mineração, onde ele tinha que mexer com dinamite. Um erro de cálculo fez que essa dinamite explodira nas suas mãos. Esse homem acabou perdendo as duas mãos e perdeu a sensibilidade dos músculos do rosto. Mas sabe, e perdeu a visão, ele ficou cego. Então, toda a desgraça que poderia acontecer num homem só aconteceu com William McPherson. Mas esse homem perdeu a sensibilidade no rosto, perdeu as mãos, mas ele não perdeu a sensibilidade da alma. Ele continuava com fome e com sede da palavra de Deus. Nisso, um belo dia, ele ficou sabendo que uma mulher na Inglaterra tinha aprendido a ler a Bíblia no idioma Braille com os lábios. E ele diz: se ela conseguiu ler a Bíblia com os lábios, eu também consigo. Irmãos, este homem começou, pegou uma Bíblia, trouxeram para ele uma Bíblia no Braille, para ele poder lê-la com os lábios, mas como ele tinha perdido a sensibilidade dos lábios, ele não conseguia poder ler a Bíblia. E em um de tantos esses intentos que ele estava fazendo, ele sentiu que a sua língua, a língua dele, tinha sensibilidade diante do Braille. E sabe o que esse homem fez? Ele aprendeu a ler o Braille com a língua dele. E na vida dele, ele leu a Bíblia 4 vezes, desde o Gênesis até o Apocalipse, com a língua no idioma Braille. E sabe o que ele disse, irmãos? Meu corpo tem um impedimento físico, mas a minha alma não está impedida de nada. E ele termina dizendo: eu sou o homem mais feliz do mundo. Nós não estamos cegos, nós temos as nossas mãos com os dedos completos, mas nós não queremos saber nada com as Escrituras.
da palavra de Deus. Quantos leram a Bíblia desde o domingo que passou até o dia de hoje, todos os dias? Levanta sua mão. Quem leu a Bíblia todos os dias? Queremos mais explicação a respeito? Mas tu não deixou de comer? Quantos tomaram café da manhã todos os dias? Quantos almoçaram todo dia? Quantos jantaram todo dia? Ou tomaram café da tarde? Todos. Aí está a resposta porque o povo cristão desiste de tudo facilmente. Ali está a resposta porque o povo cristão não perdoa o seu próximo. Ali está a resposta porque o povo cristão é rancoroso, porque não existem mais pessoas rancorosas do que nós os cristãos. Guardamos rancor, guardamos mágoa, não perseveramos na doutrina, não perseveramos na fé. Por isso que desistimos de tudo por tudo. Por isso que saímos culpando o pastor, culpando o líder, culpando o irmão, culpando a irmã, culpando a criança que chorou lá atrás. Ah, não se importa a criança que está chorando, eu vou para outra igreja. Tem pessoas que fazem isso. Mas sabe por quê? Porque a nossa vida está totalmente vazia do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é para sempre, do que nos sustenta. Hoje estamos, irmãos, somente focados em nossos interesses. Nós temos as condições físicas para poder ler a palavra, mas se começamos a ler um versículo, nos dá sono. E decimos, não entendemos, e se não entendemos, paramos por ali, não nos esforçamos mais, não procuramos outra Bíblia com outra versão, não pedimos direção do Espírito Santo ilumina minha mente, porque eu não consigo, minha mente é limitada, porque eu sou fraco, porque eu não sou instruído, porque a minha leitura não é muito boa, mas eu sei, Senhor, que se Tu inspiras minha vida, se Tu inspiras minha alma, se Tu crias essa necessidade em mim, eu vou ser um homem e uma mulher fiel à Tua palavra, eu vou entender, eu vou me alimentar, eu vou buscar, eu vou me entregar a Ti. Mas como somos parte da geração do pouco esforço, não nos esforçamos. Eu quero te dizer que um povo que tem desejo de ler e estudar a Bíblia é um povo que terá portas abertas diante dos seus sonhos. Seremos pessoas que teremos portas abertas diante dos sonhos. Com isso eu vou terminando. O grupo de louvor, por favor. Já tem alguns irmãos que estão olhando atravessados. Podem subir para o grupo de louvor. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A igreja Filadélfia era uma igreja que confiava no Senhor e não negaram o seu nome. Quantos de nós temos nos envergonhado de sermos cristãos? Essa é uma resposta que nós vamos dar ao Senhor. Porque quando nós renunciamos à nossa fé, largamos a nossa fé, nós estamos envergonhando de Cristo. E o Senhor diz, você não negou o meu nome. Ou seja, significa que essa igreja por onde eles iam, eles declaravam a sua fé e quanto amavam a Cristo Jesus. Porque eles tinham claro algo, que o Senhor diz, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Você se envergonha de levar a sua fé? Você se envergonha da sua fé em Cristo Jesus? Você tem dado testemunho que tu és cristão e que amas a Deus? De que amas a Deus de verdade? Há
quantas pessoas tu estás levando o Evangelho da Palavra? Quantas pessoas tu estás convidando para vir à igreja, assistir um culto, a estar na casa do Senhor? Quantas pessoas você tem levado? Sabe quais são as pessoas que mais trazem gente convidadas para a igreja? São os novos convertidos, os que têm pouco tempo no Evangelho. Porque os mais antigos já não fazem isso. O outro restante de pessoas chegam porque encontraram nas redes sociais o convite do culto. Mas os demais irmãos, quantas pessoas tu estás pregando? Quantos tu estás levando para a casa do Senhor? Se você é daqueles que está fazendo isso e se torna difícil, muitos estão rejeitando o teu convite, não desistas, continua. Mas a grande maioria não está convidando ninguém, não está pregando a palavra para ninguém, não fala que são cristãos, não fala que amam a Cristo, não fala nada. E sabe por quê? Porque estamos mortos espiritualmente, porque estamos secos. Apocalipse 3:9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Fica de pé, por favor. Sabe, igreja, este versículo me inspira, me dá fortaleza e me incentiva e me anima, porque o Senhor disse: eu farei que aqueles que zombaram de ti, eu farei daqueles que falam que o cristianismo é uma estupidez, eu farei daqueles que te chamam de ladrão, eu farei daqueles que defendem o casamento homossexual e ridiculizam a palavra de Deus. Eu farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam quanto eu te amo. Em poucas palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: publicamente, eu vou reconhecer que eu amo a tua vida, João. Eu vou reconhecer publicamente quanto amo a tua vida, Regiane. O Senhor disse: eu vou reconhecer publicamente quanto amo a tua vida, Helder. O Senhor disse: eu vou reconhecer publicamente quanto amo a tua vida, Felipe. E aqueles que zombaram de ti, aqueles que riram de ti, quiseram envergonhar você, eu farei que venham e se prostrem e reconheçam que eu sou o Deus que ama a tua vida, porque você se manteve fiel, porque você guardou a minha palavra, porque você não se envergonhou do meu nome, porque você não desistiu do Evangelho, porque você não voltou atrás. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, a igreja de Filadélfia padeceu perseguição, mas Deus lhes deu proteção e fortaleza para que resistam. E termina dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está te dizendo, igreja Rei dos Reis: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está pregando, o Senhor está falando,
E ele diz, termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos.